A paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você este vídeo. E hoje eu quero falar sobre a pregação da pregadora Helena Raquel no Gideões Missionário de 2026. Ela trouxe uma denúncia profética para todos aqueles que lhe ouviram. E a mensagem que ela trouxe foi tão poderosa que furou a bolha. Não ficou apenas no meio evangélico, mas vários meios de comunicações e pessoas famosas no Brasil todo estão comentando e repostando trechos da mensagem que ela pregou. Eu quero começar falando sobre uma pregação profética. Pregação, você sabe que é a lógica em chamas. É quando você se debruça na palavra de Deus, você pede uma palavra a Deus e o Senhor lhe mostra o que você deve falar e você vai expor a Bíblia para trazer a aplicação para aqueles que estão ouvindo. É como a gente já ouviu, ler, explicar e aplicar. Esse é o resumo de uma mensagem, de uma pregação. Quando eu falo de pregação profética, eu estou falando de alguém que se derramou aos pés do Senhor Jesus e pediu a ele uma palavra, e não trouxe uma palavra da sua mente ou do momento, mas pediu a Deus uma direção e aguardou que Deus lhe desse uma direção para que ele pudesse pregar. Essa mensagem profética é aquilo que está no coração de Deus e Deus mostra para aquele pregador e aquele pregador pega aquela mensagem e entrega para o povo como uma denúncia profética. E aquela mensagem vai causar um impacto no coração daqueles que ouviram e também no coração daqueles que irão ouvir, seja por vídeo, por áudio ou por aqueles que ouviram e vão replicar a mensagem que Deus falou naquele dia. Então o impacto é muito maior e sai do contexto apenas religioso, apenas dos evangélicos. É como a pregação da Helena Raquel, que furou a bolha e alcançou outras esferas da sociedade. E eu separei aqui alguns trechos para que a gente pudesse comentar da pregação da Helena Raquel. Olha só o que é que ela disse. Para de orar por ele hoje e vai denunciar numa delegacia. Quem agride, mata. Machão que prega e soca a mulher em casa existe sim e nós sabemos. Uma denúncia que muitas vezes é negligenciada por parte de lideranças e principalmente por parte do meio religioso. Às vezes porque quer manter o cargo ou o nome daquela pessoa intacto. Mas a questão é, e a pessoa que foi agredida? E a mulher que está sofrendo dentro de casa? E aquele local ou aquelas pessoas que são a igreja e a liderança, que deveriam socorrê-las, que deveriam cuidar dela, estão calados. Estão fingindo como se não tivessem ouvido nada e nem visto. Isso também é pecado. Tiago vai dizer que negligenciar é pecado. Todas as vezes que alguém sabe o que tem que fazer e não faz, está cometendo pecado. Então observe que um homem que bate na mulher em casa e em cima do púlpito está arrotando santidade, como se fosse homem de Deus, ele está reprovado. Paulo vai dizer que uma das características principais para que alguém seja aprovado para o ministério é saber cuidar da sua casa. Ele precisa administrar bem a sua casa para ter respaldo, para que ele possa ser aprovado para o ministério. Homem violento, que não tem domínio próprio, ele está reprovado para o ministério. E muitas vezes lideranças cristãs se calam diante dessas situações. Então Deus levanta alguém para trazer essa denúncia profética. Quem agride, mata. E a gente sabe disso. Todos os dias na televisão você vai ver crimes de homens contra as mulheres. E principalmente homens que não aceitam términos do seu relacionamento. Sem dúvida, é uma denúncia profética e de suma relevância, porque Deus não está feliz com isso que está acontecendo. Ele criou homem e mulher para que tenha harmonia, para que um complete o outro e não para que vivam brigando e tirando a vida um do outro. Então Deus usa a pregadora Helena Raquel
para denunciar esse pecado que, em muitos casos, a igreja se omitiu. E outra denúncia que ela fez lá foi sobre líderes que abusam de criança. E às vezes os pais não denunciam porque ainda tem aquele pensamento de que são ungidos. Quer dizer, é homem de Deus. Como é que alguém pode ser homem de Deus, escolhido por Deus, se é o diabo em pessoa? Se abusa de crianças, esse tipo de comportamento, além de ser pecado, é crime. E a igreja não pode ser conivente, a igreja não pode se calar, a igreja não pode fingir que não está acontecendo. E às vezes a gente só está olhando para o mundo e denunciando o pecado do mundo e se esquece dos piores pecados que possam existir. Que tipo de pecado é esse, Diego? São aqueles pecados que nós, como crentes, conhecemos a verdade, estamos cometendo. E para piorar, além de denunciar, além de confrontar, às vezes agimos como se nada tivesse acontecido. Por causa da honra. Honra de quem, irmão? Essa pessoa já desonrou a Deus quando ela pecou, quando ela desobedeceu aquilo que está escrito. Então, se o pecado que a pessoa cometeu é um pecado que é crime, ela precisa sim ser denunciada para que possa pagar pelos seus pecados, que a justiça seja feita. Nosso papel é denunciar de forma profética. A igreja pentecostal, ela é conhecida pelos dons de revelação, autoridade espiritual, sonhos, visões, e nós às vezes estamos se perdendo de coisas naturais que estão acontecendo diante de nós e que muitas vezes fechamos os olhos, tampamos os ouvidos e tampamos nossa boca para não denunciar. A Bíblia está cheia de profetas que Deus levantou para denunciar o pecado do povo, das lideranças e também dar direção para que o povo viva de acordo com a palavra de Deus. E em nosso tempo não é diferente. Muita gente está usando os dons para ficar rico. Muita gente está usando os seus talentos para ser famoso, para ter influência, mas a igreja do Senhor, que tem compromisso com a palavra, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nós somos o povo da verdade. O juízo de Deus vai começar primeiro pela igreja, para depois ser pelo mundo. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos o que Deus ama, aquilo que Ele odeia, e tenha certeza, Deus odeia quando um homem bate em uma mulher. Deus odeia quando um homem, e principalmente quando líderes cristãos, abusam de seres tão inocentes como a criança. E muitos deles até usam a fé para manipular, para satisfazer os seus desejos. Isso é pecado, isso é crime, que em nome de Jesus, assim como João Batista, que denunciou Herodes e perdeu a cabeça, mas ele não negligenciou a verdade. Ele se levantou como uma voz profética e condenou o pecado de Herodes. Que Deus levante profetas, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, com uma vida irrepreensível, com um caráter ilibado, cheio da palavra de Deus na mente, cheio do fogo de Deus no coração, para denunciar e dizer, assim diz o Senhor, e não falar aquilo que nós queremos ouvir, para massagear o nosso ego, mas como a Helena Raquel fez, na tribuna, que vários pregadores dariam tudo para estar ali e aproveitariam todos os momentos para mostrar os seus talentos, a sua oratória, para mostrar que é homem de Deus. E aquela mulher cheia de autoridade, ela usou o tempo que foi dado para ela, não para mostrar o seu talento, a sua unção, mas para denunciar pecados que durante muito tempo esteve silenciado. A igreja ouvia, mas fingia que não estava ouvindo. A igreja via, mas fingia que não estava enxergando. E aquela pregadora levantou o tapete e disse, precisamos primeiro começar o julgamento pela casa do Senhor, assim como Deus irá fazer, tirando no último dia o joio e o trigo. E nós precisamos abrir a Bíblia e pregar aquilo que está escrito e dizer, arrependei-vos,
porque é chegado o reino de Deus. Naquilo que foi espiritual, que foi no tocante a pecado, a teologia, precisamos denunciar de forma bíblica para que a pessoa se arrependa e volte-se para o Senhor. E aquilo que é crime, precisamos ter a coragem de encaminhar à justiça, para que a justiça seja feita. Porque a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado são aqueles que têm sede e fome de justiça. A justiça também é algo que vem de Deus, porque Deus é um Deus justo e ele não tem o culpado por inocente. Nem aquele que comete, muito menos aquele que se cala diante da injustiça. E alguém já disse: se calar diante da injustiça é o próprio mal. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, que você possa compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.